tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão, que eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre a prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo de 2022, beleza? Essa prova que ocorreu nesse último domingo, no dia 6 de fevereiro de 2022. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like, beleza? Galera, bom, hoje saiu o gabarito oficial, certo? Da prova do soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu estava esperando sair o gabarito oficial para corrigir e também para comentar como é que foi a prova, quais foram as minhas notas. O pessoal que me acompanha lá no Instagram, eu fiz uma live recentemente falando sobre a prova da PM, as expectativas que eu esperava em relação à prova. Então esse vídeo é mais para elucidar a perspectiva que eu tenho em relação à prova, as minhas notas, dar algumas dicas para vocês e o que eu acho que vai acontecer em relação a esse concurso, beleza? Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco sobre essa prova. Essa prova ela foi muito similar com a prova que teve no ano passado, tá? De 2021, mas diverge totalmente das provas dos anos anteriores, ou seja, 2018, 2017, 16, 15, etc, beleza? Porque o perfil de prova de soldado da PM mudou, beleza? Bom, a gente sabe que a prova do ano passado e a prova desse ano veio mais difícil do que os anos anteriores, beleza? Mas em relação a essa prova, eu vou falar algumas peculiaridades que eu achei. Bom, vou começar falando de cada matéria, tá? Então, português, vamos lá. Português, a gente tinha aquelas questões clássicas de concordância nominal, concordância verbal, regência, crase. Só que nos anos anteriores já estava mais explícito. Por exemplo, assinale a questão em relação à crase. Assinale a questão que está em concordância com a colocação pronominal, adjetivo, enfim. Era assim, bem explícito. Nesse ano ficou muito implícito, tá? Então teve algumas questões que não estavam tão na cara de qual parte da matéria dentro do português, qual assunto que era cobrado. Se era regência, concordância nominal, verbal, se era crase, se era colocação pronominal, beleza? Então, o candidato deveria estar mais atento em relação, porque não estava tão explícito. Então, em relação ao português, mais difícil, porque a prova ela continuou mais interpretativa do que em relação aos anos anteriores. Os assuntos que estavam sendo cobrados continuaram sendo cobrados, mas nesse tipo de questão o pessoal tinha que estar atento, beleza? Então quem fez a prova sabe que tinha uma questão lá que envolvia a parte de crase, só que não estava explícito, ou seja, estava implícito, subtendido. A pessoa tinha que ver que aquela era uma questão de crase e assinalar. Assim como foi uma questão que tinha colocação pronominal. A gente sabe que são três situações: próclise, pronome está antes do verbo; mesóclise, o pronome está no meio do verbo; e ênclise, o pronome está após o verbo. E aí tem os casos de próclise, mesóclise e ênclise. Você tinha que visualizar a questão, mas não estava falando que era de colocação pronominal, ou seja, estava implícito, tá? Então isso acabou dificultando um pouco. Teve uma questão de conjunção lá também, que deu bastante divergência, né? Eu vi algumas lives, alguns vídeos de professores falando que era uma questão de conjunção alternativa, outros falaram que era uma conjunção aditiva. A questão 9 era assim: na passagem, proibidos de ostentar riqueza ou prazeres extravagantes nas redes sociais. Terceiro parágrafo, a conjunção destacada estabelece relação de. Bom, muita gente acabou marcando adição, porque tipo, deu a ideia de ostentar riqueza e prazeres, e a conjunção e é aditiva, beleza? Só que você também teria a possibilidade de ser uma conjunção alternativa, ou seja, tanto ostentar riqueza quanto prazeres, ou seja, ou uma coisa ou outra. Essa questão, alguns concursos que fizeram o gabarito extraoficial divergiram, mas a resposta, de acordo com o gabarito oficial hoje, foi a questão de ser uma conjunção alternativa. No caso aqui está a letra B, beleza? Não é de adversidade, porque não dá ideia de contraste,
não é de explicação, porque não está explicando também nada, e também não é conclusão, não dá ideia de portanto, por conseguinte, beleza? No geral, português veio aquelas questões clássicas, mas foi muito mais interpretativa, tinha que prestar muito atenção, porque os assuntos não estavam tão explícitos, mas sim implícitos, beleza? Matemática, a prova ela veio mais complexa, então já é meu parecer, muitos professores também concordam com isso, que a prova veio mais complexa, mas os assuntos cobrados foram de acordo com o edital. Regra de 3, proporção, porcentagem, sistema do primeiro grau, beleza? Eles estão colocando muita questão em relação a volume, tá? Então, por exemplo, nessa prova uma coisa que eu achei que complicou. Eles falaram que era um prisma reto. Um prisma reto, galera, é um paralelepípedo, que normalmente a gente acaba associando com piscina. E para você achar o volume é o produto das 3 dimensões, ou seja, a altura, largura e comprimento. E aí também tinha que lembrar que na unidade de medida que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, olha quantos assuntos acabaram inseridos nessa questão. Deixou ela mais complexa. Então, a prova de matemática, sim, ela veio mais difícil do que a prova do ano passado. Outra questão também que as pessoas tiveram bastante dificuldade e eu achei uma das questões mais difíceis foi aquela questão que ele te dava um retângulo e falava que a diagonal era 100. Ali você ia cair no triângulo retângulo e para você achar os lados, apesar que ele já deu a proporção dos lados, você montaria um sistema, acharia, né, a equaçãozinha do primeiro grau e a incógnita ali, x ou y, a, b que você colocasse. Mas no final ia cair no triângulo pitagórico, né? Achar o lado, os catetos, né, você utilizaria o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem está mais bisurado, está mais macetado em relação a essas questões de matemática, tá ali no cursinho, sabe que ali entraria no triângulo pitagórico 3, 4 e 5, multiplicado por 20, daria 60, 80 e 100. Beleza, galera? Foi uma questão que eu também achei um pouco complexa. Muito tempo. Se eu fosse fazer a prova hoje de novo, era uma questão que eu não perderia tanto tempo, porque você tinha que entender, apesar que ele dava, né, os passos, você ia anotando, né, mas era uma questão que você gastaria tempo, beleza? Então, assim, foi uma questão mais difícil, cobrou gráfico também de matemática, então não era tão inserido, né? A gente tinha os gráficos, mas era muito mais simplista de você resolver as questões de matemática. Aquela questão de média aritmética é uma matéria dentro da matemática que a prova de soldado da PM está cobrando bastante. Então, para o pessoal que vai fazer a prova de novembro, já sabe esses conteúdos clássicos. Regra de 3, porcentagem, sistema do primeiro grau, média aritmética simples, volume, uma área de um triângulo, perímetro, tá? Que é a soma de todos os lados. Beleza, galera? Próximo ponto, a gente vai falar agora sobre história, tá? Já vou até pegar o notebook aqui, porque tem uma questão que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. História, galera, tem aqueles assuntos clássicos, tá? De história que sempre a prova da PM gosta de cobrar. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Era Vargas, tá? Ditadura, tá? O período ali de 64 a 85 e também em relação às constituições, tá? Beleza, tô com a questão aqui, já mostro para vocês. E aí, galera, o que acontece? Esses assuntos são recorrentes na prova de soldado da PM, mas a forma como eles foram cobrados que é o grande problema, o X da questão. Então, assim, veio mais conteudista, mais interpretativo, então não era só saber o conteúdo e às vezes tinha uma questão que ela estava de acordo, só que em relação ao enunciado não batia. E uma coisa que vocês têm que começar a prestar atenção, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. O que foi o estopim? O que deu start à Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na região de Sarajevo, beleza? Mas o que causou, quais foram os motivos da Primeira Guerra Mundial? Foi o que? A questão do imperialismo, né? Das indústrias, dos países, né? O desenvolvimento ali, no caso, a França, a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, beleza? E também a questão do revanchismo entre França e Alemanha por causa da Guerra Franco-Prussiana, né? Então a França perde, tem que ceder áreas, né, para a Alemanha, que eram ricas em minério, a Alsácia-Lorena, beleza? Então tinha esse revanchismo. E esse foi assim um dos fatores que contribuiu para ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Mas o estopim, né, foi o assassinato ali do arquiduque Francisco Ferdinando. E a questão 36 aqui, que eu tô com ela, ele fala justamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Só que a pessoa tinha que estar atento ao enunciado
e ao conteúdo, o repertório histórico que ela sabe, né, da matéria. Então, isso foi uma coisa que acabou complicando bastante as pessoas na hora de fazer a questão de história. Eu achei a história mais difícil, tá, do que o ano passado. Então, essa já é a minha visão em relação à prova de história. 5 alternativas, beleza? Dessas 5 alternativas, 3 vai ser absurda, tá? São alternativas que você vai olhar, pô, não faz sentido, não está de acordo com o texto, isso não é verdade em relação ao fato histórico, e vai ter 2 que você vai ter dificuldade, ou seja, vai ser muito similar. E aí você tem que ver qual alternativa você não pode refutar. Só que, às vezes, tem alternativa que está de acordo com o que aconteceu, mas não está de acordo com o texto. Então foca, se ele está falando em relação ao enunciado, foca no texto. Galera, alguns advérbios como sempre, nunca, talvez, a gente duvida, tá? A resposta para essa questão, tá? Que o enunciado começa quarta-feira, 9 de maio de 1945, a questão 37, a resposta acabou ficando a C. Reconfigurou as relações internacionais de poder com a emergência de regimes anticapitalistas em países do continente europeu, né? Então você teve ali uma divisão entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Capitalista ali pelos Estados Unidos, socialista pela União Soviética. Então o mundo acabou ficando um mundo bipolar, que a gente chama de Guerra Fria, que vai de 1945 para alguns historiadores até 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou 1891, quando você tem o final da União Soviética, né? Anterior a isso, a gente vai ter ali os planos da perestroika e da glasnost, ali pelo governo Gorbachev, para tentar salvar o que tinha da União Soviética, mas não deu certo, beleza? Então, foi uma questão mais conteudista, tinha que prestar atenção em relação ao enunciado e à interpretação. Então, história eu também achei um pouco mais difícil, beleza? Geografia, alguns assuntos que são clássicos, que a prova da PM gostava de cobrar, né? Gosta de cobrar. Por exemplo, sobre clima, sobre relevo, sobre população, beleza? E aí eles gostam de cobrar em relação ao Brasil, então, geografia geral. Então, galera, teve uma questão que era sobre o mapa, tá? Eu achei que foi uma questão difícil, porque se a pessoa não soubesse, né, a região que estava relacionada teria dificuldade, que era a questão 43, que falava sobre a análise do mapa em relação ao problema ambiental. E aí dava uma barra, né, um retângulo mais escuro falando que era um alto risco e um risco mais claro que era um risco moderado. Galera, se você identificasse ali em relação ao Brasil, você via que está ali na região Nordeste, beleza? E aí você ia tentar identificar pelas alternativas. Bom, ele falava assim, ó, desmatamento. Bom, região Nordeste ali é uma região mais semiárido, né? Não tem tanto uma vegetação. Então, beleza, você ficaria na dúvida. População das águas fluviais provocadas pelas fortes chuvas. Nordeste não tem forte chuva, então se eliminaria. Desertificação. Opa, pode ser. Letra B, chuva ácida, né? O fenômeno da chuva ácida é o que, galera? É um problema ambiental que ocorre em relação às indústrias, né? A queima desses combustíveis fósseis, como o nitrogênio, o enxofre, vai juntar com a água, vai ter uma reação química e vai formar, por exemplo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um dos componentes da chuva ácida, o HNO3, o ácido nítrico também, que é em relação à chuva ácida, e a chuva ácida acaba corroendo, né, prédios, principalmente aqueles que são formados, né, por materiais como gesso, enfim, tanto que isso você começa até a relacionar com o problema ambiental, né, a questão dos recifes de corais, só que envolve biologia barra química, isso é um pouco mais cobrado no barro branco, beleza? Erosão dos solos devido às elevadas quantidades de chuva, Nordeste não tem chuva, então assim, pelo mapa você ia conciliar as regiões que estavam mencionadas. Então você tinha na África, né? A África tem muito esse problema de desertificação. Você tinha aqui na parte da Europa, né? Aqui no Oriente Médio. Você tinha aqui um pouco aqui na região da Austrália, aqui também, né? Aqui na América do Sul, deserto do Atacama. Então ali você já poderia meio que relacionar que era em relação à desertificação provocada, entre outros fatores, pelo uso intensivo dos solos, que era a resposta correta, a letra C, tá? Então, assim, no geral, eu achei geografia que manteve o mesmo padrão. Claro que você precisa ter conteúdo, né, para matar a questão, mas também você tem que ter um pouquinho mais de malandragem, tá? Eliminar aquelas alternativas absurdas e prestar atenção também em relação à parte ali do enunciado, beleza? Bom, vou avançar aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá?
Bom, vou falar de noções de informática. Eu não tenho base nenhuma, né, sobre noções de informática, mas eu vi um vídeo, tá, que eu achei muito legal, que foi desse canal aqui, chama Ciência Exata, tá? Então eu assisti um vídeo que o cara fazia uma revisão sobre a prova de soldado da PM, dando dicas, né, sobre questões comuns como planilha Excel, a questão do PowerPoint, do Word. Isso me ajudou também, tá? E de administração pública também, vou mostrar aqui para vocês um outro canal que eu vi um vídeo do professor, né, chama Nova Concurso, e ele falava sobre a parte de administração pública. E fazendo as provas anteriores, que eu já recomendei na live, recomendo para você. Como você vai conhecer a sua prova, seu concurso? Fazendo as provas anteriores. Você consegue nivelar, ver como está seu conhecimento. E nas provas anteriores eu via bastante, né, em relação ao que era mais cobrado, sobre o TJM, sobre a Lei de Acesso à Informação, questão que falava sobre o Estatuto dos Militares, né, assim, o que é cobrado do Estado de São Paulo, a segurança pública, né, que compõe Polícia Federal, Rodoviária Federal. Então eu vi esse vídeo na véspera da prova, me ajudou muito, tá? Para quem não sabe, eu sou militar, sou sargento da aeronáutica. A gente tem um regulamento militar e tem algumas coisas que são similares, então isso me ajudou. Lembrando que eu não estudo para concurso de soldado da PM, né? Então pego a base que eu já tinha e vou fazendo as provas para postar vídeo. Então, administração pública e informática são matérias que eu nunca estudei, então assim, eu não tenho base nenhuma, então eu não vou falar muito, mas lá na frente do vídeo eu vou comentar sobre as minhas notas. Beleza, galera? A redação, ela falava, né, sobre o tema da inteligência artificial, entre a praticidade, né, e a manipulação dos hábitos dos usuários. O que eu usei como repertório, né? Então, tem um documentário na Netflix, fala sobre o dilema das redes, fala muito sobre a manipulação dos dados dos usuários pelo algoritmo, né? E também acabei utilizando, né, a OMS como dados, na Organização Mundial da Saúde, que fala que cada vez mais, né, as pessoas estão utilizando a internet. Isso acaba trazendo problemas à saúde delas, por exemplo, depressão, ansiedade. Então eu relacionei esses dois argumentos, né? Um falava sobre o dilema das redes, da questão da manipulação dos dados, e eu falava que essa manipulação de dados acabaria prejudicando a saúde, mas sempre contrapondo o que eles deixaram explícito ali na temática, que era o quê? Entre a praticidade da inteligência artificial e a manipulação dos hábitos. E eu relacionei que a internet, né, os algoritmos são derivados da inteligência artificial, e a inteligência artificial também está relacionada com a internet, beleza? Então, assim, não tenho ainda a redação corrigida. Eu espero que eu tenha acertado mais de 30 pontos, eu acredito que sim, tá? Mas vamos aguardar. Beleza, galera? Bom, vou deixar aqui para vocês, então, no meu canal tem vários vídeos que eu gravei, tá? Sobre prova da PM, do barro branco, tá? Então, depois vocês dão uma olhada lá, que tem muito vídeo lá que, ó, quantos vídeos eu já gravei aqui, que pode ajudar vocês. E também uma parceria aí com o Curso Borges, tá? Que para quem for fazer presencial em São Paulo, tem um curso Borges aí, e ele também tem AD, tanto para a prova de soldado da PM, quanto para o barro branco. Então, com o cupom @bizucomvagnão, vocês vão ter um desconto lá. Beleza? Então, galera, eu vou falar das minhas notas, que eu acho que a maioria das pessoas ficaram no vídeo até o final para ver. Bom, vamos lá. Tá aqui o meu canhotinho lá da prova, né, que é o documento que ratifica, né, legitima que eu fui fazer a prova. Então, eu vou falar aqui para vocês. Bom, de português, de 20, eu acertei as 20 questões, tá? Ou seja, eu gabaritei a prova, tá? De matemática, das 15 questões, eu acertei 12, beleza? De história, das 6 questões, eu acertei 5, beleza? De geografia, das 6 questões, eu acertei 5 questões. De atualidades, de 3 questões, eu acertei 2, beleza? Informática, tá? Das 6 questões, desculpa, das 5 questões, eu acertei as 3 questões. E de administração pública, das 5 questões, eu acertei as 5 questões, ou seja, gabaritando a prova de administração pública e gabaritei a prova de português, beleza, galera? Totalizando aí no total foi de 51 questões de 60, beleza? Então esse foi meu desempenho aí. Vou finalizar aqui dando algumas dicas. Bom, para quem fez essa prova, eu acredito que a média tende a diminuir, tá bom? Então quem fez 30 questões, que é o mínimo para corrigir a redação, tem grandes chances. Outro fator também,
teve um menor número de inscrição em relação a esse concurso do que ano passado, ou seja, menos pessoas se inscreveram, faltaram muitas pessoas, só na minha sala foram 17 pessoas que faltaram, tá? Então comentem aí nos vídeos quantas pessoas em média faltaram na sala de vocês. Então eu acredito que a média vai diminuir, o número de pessoas foi bem menor, faltaram muitas pessoas e eu acredito que por isso eles já de praxe já chamam 4 vezes o número de vagas, né? Então acredito que em fazer as 30 questões, ter uma redação ali pelo menos uns 25 pontos, já terá uma grande chance de ser chamado para fazer as demais etapas, teste físico, inspeção de saúde, psicotécnico, investigação social, entrega da documentação e a posse, beleza? Quem fez essa prova não foi muito bem, tá? Continue estudando, não desista, acredita em vocês, tá? Se esforça, dê seu melhor, tenha fé em Deus ou na religião que você acredita aí, que você vai conseguir, tá? Então, meu objetivo aqui é gravar os vídeos para vocês, então espero que vocês compartilhem esse vídeo para que cheguem outras pessoas e eu continuo a gravar mais vídeo para vocês, tá? Então, os meus acertos foram 51 de 60 questões, fiz um desafio lá no Instagram que eu achei que eu ia gabaritar, mas não consegui. Mas faz parte, né? Tirei uma nota boa, estou feliz com a nota, mas não estou satisfeito, tá? Então a gente sempre tem que tentar o nosso melhor aí e continuar correndo atrás. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Deixe nos comentários quais foram as notas de vocês, quais foram as matérias que vocês acharam mais difíceis e dicas aí de tipos de vídeos que vocês querem que eu grave aqui no canal, beleza? Isso aí, galera. Vejo vocês na próxima. Força e honra. Fui!